nós criamos um método de atendimento para vender planos de fibra ótica através da internet, capaz de vender 4 vezes mais que a média do mercado. O que significa? Que a média do mercado, um vendedor vende em média 2 planos de fibra ótica por dia. Com esse método, os vendedores que estão utilizando estão vendendo em média 8 vendas de planos de fibra ótica por dia. Nós também criamos um conjunto de ferramentas para a aplicação desse método em escala. Aplicar um método é uma coisa, aplicar esse método em escala necessita de ferramentas. E nós criamos um algoritmo de IA, de inteligência artificial, para supervisionar a operação desse método. E com isso, colocando todas essas ferramentas, esse método, as ferramentas e a IA, nós colocamos em um único lugar e isso se transformou no primeiro software de vendas de planos de fibra ótica em escala. Só em 2023 foram atendidos, ou seja, passaram dentro do nosso software mais de 90 mil leads e foram assinados mais de 42 mil contratos. A média de vendas por vendedor mensal chegou a 110 vendas. E o CAC, que é o custo de aquisição de um cliente que vem da rede social, é de R$ 35. Ou seja, a cada R$ 35 que é investido em tráfego pago, sai X leads e sai uma venda. Então olha só, para ti que tá vendo agora, aqui eu vou dar um breve resumo da nossa empresa para fazer sentido, para te entender como que a gente tem a expertise de vendas, como que a gente tem a expertise de tecnologia e como a gente tem a expertise no mundo da telecom. Então vou dar um resumo da nossa empresa aqui. Em 2012, há 12 anos atrás, nasceu a Prática Soluções Comercial. Era uma empresa de assessoria de escala para processos comerciais. Se nós fôssemos fazer aquela época para a telecom, nós íamos entrar dentro de um provedor e entender o processo comercial dele, ia ajustar, ia achar uma maneira de escalar, que nessa época provavelmente seria, nós iríamos criar uma equipe de porta a porta. Iríamos selecionar, iríamos treinar e iríamos ajudar esse provedor com essa equipe de porta a porta. Isso que nós fazíamos há 12 anos atrás. Em 2016, há 8 anos atrás, nós entendemos que o futuro das vendas em escala seria online. Afinal de contas, as maiores nessa data aí, as maiores empresas do mundo eram as empresas que estavam vendendo pela internet. A Amazon é uma delas, estava se destacando. Há 6 anos atrás, nós entendemos que as vendas online em escala estavam ligadas diretamente à tecnologia. A gente conseguiu ver isso através dos marketplaces, né? Os marketplaces que mais se destacavam eram aqueles que tinham mais tecnologia. Então, em 2018, a gente contratou pessoas experientes na área de tecnologia, a gente fez algumas parcerias com empresas que já estavam avançadas nisso, e em 2018, a Pratic se tornou uma startup de tecnologia especializada em processo de vendas online. E de 2018 a 2020, a gente liderou a criação de processos de venda de algumas das maiores empresas do Brasil. A gente dava a assessoria para montar o processo digital e montava a estrutura digital, site, páginas, tudo que necessitava para criar um processo de venda online. Então a gente conseguiu, naquela época onde o mercado não estava queimado, antigamente se tu ligasse para uma empresa e dizia que tinha um projeto para vender na internet, as empresas te recebiam. Hoje, se tu ligar para uma empresa e dizer que tu tem um projeto para ela vender na internet, o que eles vão dizer? Que já tem uma agência fazendo, né? Na verdade, nem é uma agência, é uma pessoa que fez um curso de tráfego pago e diz que é uma agência. Então, em 2018, trabalhar dessa forma de agência era muito mais fácil do que trabalhar hoje. Então a gente criou o processo de venda do Itaú, da Oralsim, da Unihinter, da Uninter e da Estácio. Essas 3 empresas são do mesmo grupo. Essa é a maior empresa de implantes dental do Brasil e esse é o Itaú, o maior banco da América Latina. Em 2021, no meio da pandemia, nós iniciamos com um provedor local e a partir disso a gente mudou o nosso modelo de negócio. O que aconteceu? Tinha um provedor aqui chamado Giganet
E o dono do provedor, ele chegou em nós e ele falou assim: eu não sei o que vocês estão fazendo aí, mas eu quero vender internet através da internet. Foi essa frase que ele disse. E aí a gente foi avaliar a empresa dele. Quando fomos avaliar a empresa dele, a gente descobriu que o mundo da telecom, o mundo dos provedores era algo muito lucrativo. Porque ele tinha 15 mil clientes na época, fazia 10 anos que ele estava no mercado, ele tinha 15 mil clientes. E um provedor que tem 15 mil clientes, ele fatura perto de R$1,5 milhão por mês. Então a gente começou a entender o grande potencial que tinha no mercado da telecom, lá em 2021. E a gente começou a trabalhar com ele no modelo de agência. Como é que funciona o modelo de agência? A gente fez uma campanha, ele investiu pesado, fizemos uma campanha bem bacana, pegamos ex-jogadores aqui do estado e a gente conseguiu fazer na primeira semana, a gente gerou 600 leads para ele, de segunda a sexta. No sábado fomos fazer a avaliação de quantos tinha vendido daqueles 600 leads. Surpreendentemente, tinha vendido 19. De 600 leads, tinha vendido 19. E aí a gente foi olhar o que estava acontecendo, né? E quando fomos a analisar, a gente entendeu que o mercado do telecom, os provedores de internet, eles eram especialistas em criar estrutura de rede. Eles eram muito bons nessa parte, mas na área comercial eles não tinham experiência nenhuma. Então logo a gente notou que o atendimento daqueles leads estava feito da forma errada, né? A primeira coisa que a gente via lá que eles mandavam eram os termos do contrato. Então a gente viu que tinha que atender aqueles leads de uma outra forma. A gente mostrou isso para o Edson, que era o dono do provedor, e ele perguntou: tá, então por que vocês não vendem aí mesmo? Gerem os leads, vendam aí e eu pago vocês por venda. E naquela época, 2021, o quanto ele pagava por venda era a primeira mensalidade. Então na época eu acho que era R$110, R$109,90 a mensalidade. Então se a gente fizesse uma venda, ganhávamos 110. Fizemos uma conta rápida por cima, se fizer 1000 vendas, R$110 mil. É um negócio a se pensar. Então a gente destinou uma parte da equipe para iniciar esse projeto. 3 meses depois que a gente iniciou a Credianet, a gente estava pronto já, que tinha criado uma estrutura para vender 1000 naquele mês. A gente chegou, apresentou para ele e, para nossa surpresa, ele disse assim: cara, eu estava vendendo em torno de 400 a 500 por mês. Com todo esse marketing que está sendo feito, eu estou vendendo em torno de 700 organicamente. E se vocês botar mais 1000 vendas, é 1.700 instalações que eu tenho que fazer no mês, e isso é inviável, é impossível fazer 1.700 instalações. Eu não tenho equipe e não tenho fluxo de caixa para isso. E aí a gente foi entender também que dentro do provedor de internet, cada instalação custa em média R$600. Então, fazer uma instalação, aquela instalação que chegou lá na tua casa lá, que eles botaram o roteador, os fios, tudo aquilo, para um provedor custa em média R$600. E aí ele disse: cara, para mim, 1000 eu não quero. Eu preciso que vocês façam de 200 a 300 a mais. E para nós, fazer 200 a 300 vendas, com o tamanho da equipe que a gente tinha que direcionar para aquilo, não fazia muito sentido. A gente, para ser rentável para nós, precisávamos vender acima de 1000. E aí ele disse que para ele não fazia mais sentido, mas ele nos indicou trabalhar para uma grande operadora do Brasil. Ele falou: a operadora Oi, eles pagam 3 vezes mais do que eu e eles querem quanto mais venda possível, quanto mais venda vocês quiserem. Se vocês conseguirem fazer 10.000 vendas, eles vão querer e vão pagar 3 vezes mais que eu. Então a gente foi atrás da operadora Oi. Em 2022, a gente virou um parceiro da Oi. Afinal de contas, eles pagavam R$339 por plano que a gente vendesse. Então a gente logo fez as contas de novo. Se a gente vender apenas 1000 planos, já passa de R$300 mil de faturamento. Então era um projeto que a gente decidiu apostar. Decidimos botar toda a equipe da Pratic para criar um processo de vendas de plano de fibra ótica através da internet, que dentro da própria operadora Oi não tinha. Um processo em escala, a Oi ainda não havia feito. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entramos na Oi foi
criar um processo de venda completo. O processo de venda completo, ele tem 5 etapas. A primeira etapa é fazer um estudo de mercado. O que é um estudo de mercado? É entender qual é o público-alvo. Qual é o público-alvo, o que eles pensam e por que eles contratam. A segunda etapa é definir as fases da jornada de compra. O que é a jornada de compra? O cliente começa aqui e termina aqui. Então ele começa lá no WhatsApp e termina no contrato assinado. Para percorrer esse caminho, quais são as fases que existem? Então é isso que a gente fez por segundo. A terceira etapa do processo de venda é definir os objetivos de cada fase. Primeiro a gente define as fases, depois a gente define os objetivos de cada fase. A quarta etapa é mapear os tipos de cliente que tem dentro do público-alvo. O público-alvo é uma coisa. Dentro do público-alvo existem tipos de cliente ali dentro. Depois que a gente mapeia os tipos de cliente, a quinta e última etapa é criar as regras do jogo. Então eu vou mostrar para vocês como a gente fez isso na prática. Então, como a primeira coisa em um processo de venda, a primeira etapa é um estudo de mercado, o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi uma pesquisa. Fizemos uma pesquisa com 1.000 pessoas que haviam contratado planos de internet recentemente. E nessa pesquisa, nós fizemos apenas 3 perguntas. A primeira, por que optaram pelo serviço de fibra ótica? Primeiro a gente precisava saber por que estavam comprando. E a gente já imaginava que muita gente já tinha plano de fibra ótica. Nós não imaginávamos que era 88% daquelas 1.000 pessoas que haviam contratado internet, plano de fibra ótica recentemente, 88% elas já tinham plano antes. Elas estavam apenas trocando de provedor. Eles trocavam de operador para provedor, de provedor para operadora, de provedor para provedor, operadora para operadora. Então a primeira coisa que a gente entendeu é que o nosso público-alvo, eles estavam fazendo um rodízio entre operadores e provedores. Então esse foi o primeiro insight da pesquisa. Então a segunda pergunta, já que eles estavam trocando, a gente perguntou por que estavam trocando de provedores. E, de novo, surpreendentemente, não era aquilo que a gente achava. A gente achava que o maior motivo pelo qual eles estavam trocando era a instabilidade na rede. Mas, na verdade, não. 90% deles estavam trocando pelos mesmos motivos. E não era pela instabilidade, e sim, quando acontecia alguma instabilidade na rede, eles entravam em contato com o provedor e a operadora e tinham um atendimento robotizado e lento. E na maioria das vezes, quando tem instabilidade na nossa rede, a gente quer o quê? Agilidade. Então, 90% daquelas pessoas que haviam contratado recentemente, elas estavam trocando, elas já tinham vindo de outra operadora e o motivo pelo qual elas estavam trocando era um atendimento robotizado, complexo e lento. Então, esse foi o outro insight que nós pegamos. E a terceira pergunta, já então que eles estavam trocando, perguntamos por que eles trocaram. E agora, a última pergunta foi o que determinou a escolha do próximo provedor, O que fez tu escolher o próximo provedor? E, novamente, 90% delas escolhem a próxima empresa pelo atendimento rápido, humanizado e atencioso. Então, depois dessa pesquisa, a gente chegou a uma conclusão. Tínhamos que criar um processo de venda humanizado e eficiente. Esse era o objetivo. Afinal de contas, se tu já está saindo da tua empresa antiga porque o atendimento era robotizado e ineficiente e lento, então fazia total sentido a gente criar um método de atendimento humanizado e muito eficiente. Então, a primeira coisa foi o método, a segunda foi definir a jornada de compra. E a jornada de compra de uma contratação de um plano de fibra ótica definimos primeiramente em quando o lead clica lá no anúncio, lá na rede social, ele clica e ele vai cair no WhatsApp do vendedor. Quando ele cai no WhatsApp do vendedor, ele entra em atendimento. Então, depois que ele entrou em atendimento, a primeira coisa que a gente tem que saber é se aquela pessoa, o endereço dela tem viabilidade de rede. Senão, ela não é o nosso cliente. Então, a primeira etapa é atendimento, a segunda etapa é viabilidade, tem que estar ok para
seguir para a próxima fase, que é pegar o CPF. Então, primeiro a gente consulta se tem viabilidade no endereço. Tem viabilidade, a gente precisa consultar o CPF para ver se tem aprovação. Depois que tem o CPF, a gente precisa pegar os documentos, os dados, né? Alguns provedores pedem foto, alguns pedem nome, alguns fazem na hora na casa do cliente. Mas todos têm que ficar, todos ficam aguardando o documento, né? Porque geralmente quando tu fecha uma venda na internet, fechei agora contigo, é 10 horas da manhã, a maioria das vezes eles vão mandar a documentação na parte da tarde ou na parte da noite. Então, cai em atendimento, a primeira fase é viabilidade, a segunda fase é CPF aprovado, aguardando o documento e aí sim, fechar o contrato e fazer a venda. Essa foi a jornada que nós definimos. E aí, começando os atendimentos, como a operadora Oi era muito rígida na análise de crédito, logo a gente teve um problema. E a primeira coisa que a gente entendeu foi que 55% da população brasileira está no SPC ou Serasa. E se nós pegássemos apenas um CPF de cada pessoa, nós não venderíamos para mais de 50% das pessoas que tinham viabilidade e queriam comprar. Então, o nosso primeiro desafio foi modificar as fases e adicionar um segundo CPF e um terceiro CPF. Exemplo, se eu pego o teu CPF, dá reprovado, a gente criou argumentos suficientes para te pedir, fazer tu passar um segundo CPF de um amigo, de um parente, seja lá de quem for, e se o segundo der errado, a gente também tem argumentos, desenvolvemos argumentos suficientes para pegar um terceiro CPF. Aí, beleza, se o cara passou 3 CPF e deu 3 recusados, ok, vamos aceitar também, né? Então, depois de definirmos que precisávamos pegar 3 CPFs, a gente resolveu, a gente definiu que essas seriam as etapas da jornada de compra. Definindo a jornada de compra, a terceira etapa é definir os objetivos de cada fase. Então, depois disso, a gente definiu os objetivos de cada fase. Exemplo, na fase de atendimento, a gente precisa pegar o endereço para ir para a próxima fase. Mas não é só pedir o endereço, né? Então, a gente definiu que o objetivo de quando entrar em atendimento, primeiro, se apresentar de uma forma formal. Olá, eu sou o Cleison, sou do provedor X, eu estou aqui para atender da melhor maneira possível. Qual é o seu nome, por gentileza? Então, se apresentar de uma maneira formal e pedir o nome. O nome é muito importante porque dentro do WhatsApp, ali é um jogo de atenção, né? A coisa mais fácil que tem é tu parar de responder alguém no WhatsApp. Principalmente se tu não conhece a pessoa. Principalmente se tu clicou num anúncio e nem conhece a pessoa. Então, o nome é uma das coisas que mais chama a nossa atenção. Por exemplo, se alguém te chamar o teu nome na rua agora, tu vai parar de me ouvir e vai olhar para lá. Então, o objetivo em andamento, pegar o nome, se apresentar, pegar o nome e aí sim captar o endereço. A viabilidade é não apenas mostrar, dizer que tem viabilidade, e sim dizer que tem viabilidade e passar a oferta de uma maneira correta, né? Que isso eu vou mostrar depois. Então, existem maneiras de passar uma oferta. E a gente definiu a maneira correta de passar a oferta. A maneira correta de passar a oferta é mostrar a oferta, falar os benefícios da oferta, mostrar quais problemas aqueles benefícios resolvem e mostrar o que possibilita depois que resolver aqueles problemas. Porque no final o que o cliente quer é o que vai possibilitar tudo aquilo. Então, se a gente passar só a oferta é uma coisa. A oferta geralmente é a promoção, né? Então, se a gente passar de uma maneira normal, na maioria das vezes o cliente vai parar de responder. E assim por diante, a gente definiu todos os objetivos de cada fase. A gente deixou bem claro quais eram os objetivos de cada fase. Na quarta etapa, a gente mapeou os tipos de cliente. Vou mostrar para ti qual é os tipos de cliente. Então imagina que em atendimento e a gente tem que passar para a próxima fase que é para dar viabilidade, ok. E para isso a gente percorre um caminho, né? Normalmente o cliente vai chegar aqui, a primeira etapa é pedir o nome,
para depois pedir o endereço. Mas nem todos seguem uma linha reta, né? Porque tem 3 tipos de cliente. Então, o cliente tipo 1, eles já decidiram que vão contratar pela internet, e para esse cliente tipo 1, provedor é tudo igual. Para eles são tudo igual, vai ser tudo a mesma coisa, todos têm o mesmo atendimento, todos vão ser a mesma coisa. Então esse cliente tipo 1, ele vem para comprar já. Ele já olhou lá na internet o que ele quer. Ele quer aquela promoção ali, ele quer aqueles mega, ele quer aquele streaming naquele valor. Então o cliente tipo 1, ele já decidiu que quer comprar pela internet e já decidiu que quer comprar da tua empresa. Tá? Ele chegou aqui para comprar. E aí tem o cliente tipo 2. Esse cliente tipo 2, eles também já decidiram que vão contratar pela internet, mas ele ainda não decidiu de qual empresa ele vai comprar. O que ele está fazendo? Ele está pesquisando. Ele veio para pesquisar. É diferente do cliente número 1 que já veio para comprar. O cliente número 2, ele já decidiu que vai comprar pela internet, mas ele não decidiu de qual empresa. Então ele está pesquisando. E o cliente número 3, ele ainda não decidiu que vai contratar pela internet. E ele está analisando. Entendeu? O cliente número 1 já decidiu que vai comprar pela internet, já decidiu que é da tua empresa, por isso que ele clicou no teu anúncio. Ele está aqui para comprar. O cliente tipo 2, ele já decidiu que vai comprar pela internet, mas não decidiu de qual empresa, então ele chega para pesquisar. E o cliente número 3, ele ainda não decidiu o que vai comprar pela internet e nem de qual empresa. Então ele chega no WhatsApp para analisar. Então, como que funciona a cabeça do cliente número 1, aquele que veio para comprar? Ele vai cair em atendimento, quando ele clicar lá no anúncio, ele vai chegar no WhatsApp, ele vai cair em atendimento para o vendedor. O vendedor vai pedir o nome, e qual que é a dúvida desse cliente quando ele chega aqui? Será que meu endereço tem viabilidade? Então tu vai pedir o nome, ele vai te passar o nome, e tu vai pedir o endereço, ele vai te passar o endereço. Depois que tu disser que tem viabilidade, qual que é a próxima dúvida dele? Será que meu CPF aprova? Então tu vai pedir o CPF e ele vai passar. Depois que tu dizer que o CPF dele aprovou, qual que é a próxima dúvida dele? O que eu preciso fazer para assinar esse contrato e vocês fazerem a instalação logo? Então, o cliente tipo 1 que veio para comprar, tu vai simplesmente pedir o nome, ele vai te passar, tu vai pedir o endereço, ele vai te passar, tu vai pedir o CPF, ele vai te passar, tu vai pedir a documentação, ele vai te passar. Esse é o cliente mais fácil de vender, porque ele já chegou pronto para comprar. Agora, não tem só ele. Tem o cliente tipo 2, que tu vai pedir o nome dele e ele vai fazer uma pergunta antes de passar. Afinal de contas, ele está ali para pesquisar. E quando um cliente cai em atendimento, só vai acontecer 2 coisas quando o lead cai em atendimento. Qual que é? Ou ele vai passar para a fase seguinte, ou ele vai parar de responder. Não acontece outra coisa. Ou o cliente passa de fase, ou ele para de responder. E ele só para de responder por 2 motivos. Se ele não entendeu o que tu falou, né, ou tu não respondeu da forma que ele entenda, ele vai parar de responder. Ou se tu demorar demais para responder ele, ele também vai parar de responder. Então, o cliente tipo 2 vai pedir o nome e ele vai fazer uma pergunta. Por exemplo, quantas antenas tem o roteador? Vocês. E aí, tu vai dizer 3 antenas, 4 antenas. Ele vai fazer no máximo mais uma perguntinha e se tu responder, ele vai vir e vai te passar o nome e o endereço. E na próxima fase de pedir o CPF também, vai pedir o CPF dele, ele vai fazer 1 ou 2 perguntinhas. Se tu atender ele da maneira correta, rápida, eficiente, respondendo as dúvidas dele, ele vai te passar o CPF e por aí vai. Agora, se tu não responder, tu não tirar a dúvida dele, 1 pergunta, no máximo 2 perguntas, ele vai parar de responder. Se ele te perguntar e tu demorar demais para responder, ele vai parar de te responder também. Afinal de contas, esses aqui estão naqueles 90% que trocaram de empresa porque foram mal atendidos. E aí tem o cliente número 3. Diferente dos outros 2, ele está ali para analisar. Então tu vai, de novo, tu vai lá, vai pedir o nome para ele e antes de ele responder o nome, ele vai vir com uma objeção. Diferente do cliente 2, o cliente 2 vem com dúvida, porque ele está pesquisando. O cliente 3, ele vem com objeção, porque ele está analisando.
Sabe qual é a diferença de uma dúvida e de uma objeção? A dúvida, tu consegue responder a pessoa com sim ou não. Uma dúvida é uma coisa clara, né? Qual cor é aquele caderno? Vai dizer a cor do caderno, tu respondeu a minha dúvida. Quantas antenas tem o roteador? Tem 3 ou tem 4? Tu respondeu a dúvida. Agora o 3, que vem com uma objeção, a objeção é a dúvida por trás da dúvida. A objeção é uma pulga atrás da orelha, é uma desconfiança, é uma ideia ainda, não pode ser respondido com apenas uma pergunta. Vou te dar um exemplo. Quando tu pede o nome para o cliente 3, ele vai fazer o tipo de pergunta assim: aonde fica a loja de vocês? E se o vendedor responder assim: a nossa loja fica no endereço tal? Qual que é a objeção por trás? Lembra que esse cliente ele faz parte dos 90 que já foram mal atendidos no provedor anterior. Então ele está pensando assim: se acontecer alguma coisa com a minha rede, com a minha internet, eu ligar para o tal do 0800, eu chamar o suporte, ninguém resolver o meu problema, o que eu faço? Aonde eu tenho que ir? Essa é a objeção dele. Mas ele não vai perguntar tudo isso para ti. Ele só vai dizer assim: aonde fica a loja? Então se tu disser o endereço da loja, o que ele vai pensar? Ok, então quando der aquele problema eu vou ter que ir lá no endereço. Agora, se tu responder assim: o endereço fica na rua tal, mas se acontecer qualquer problema, nós temos um 0800, nós temos um suporte 24 horas por dia, que está aqui a toda a sua disposição. E se caso não resolver lá, tu pode chamar no meu número aqui que eu encaminho para lá, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer. Ou seja, tu tem que dar a resposta da pergunta dele, mas tu tem que quebrar a objeção. Tu tem que deixar a pessoa tranquila que não vai acontecer aquilo. Entendeu? Tem sentido? Então o que acontece? Depois que a gente mapeou os 3 tipos de cliente, a gente criou a 5ª etapa, que é criar as regras do jogo. Então a gente entendeu quais fases era a jornada, quais objetivos de cada fase, quais tipos de cliente tinham, e aí depois a gente criou as regras do jogo para jogar tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente criou foi os 7 pecados capitais de um atendimento de venda de fibra ótica. Então a gente definiu o que não pode fazer, o que mata uma venda, e a gente definiu em 7. Depois, a gente definiu em 7. E para esse cliente número 1 aqui, aquele que já quer comprar, se tu cometer mais de 2 pecados, tu não vende nem para aquele que já quer comprar. Depois, a gente criou os 12 mandamentos, que é o quê? Como atender, né? Tem que escrever corretamente, tu tem que chamar o cliente pelo nome, tu tem que responder de maneira rápida, tu tem que ser educado e por aí vai. Então são os mandamentos que tu tem que executar no atendimento. Então, o cliente 1, tu só não vende para ele se tu fizer mais de 2 pecados. Um dos pecados, por exemplo, é atender de forma robotizada, né? O cliente 1, até robotizado tu consegue vender. Agora, se tu passar de 2 pecados, tu cometer muitos pecados, nem por 2 tu vende. Nem por 1 tu vende. Agora, se tu quer vender por 2, tu não pode cometer nenhum pecado e tu ainda tem que aplicar os 12 mandamentos. Aí tu vai vender para o cliente número 2. E para o número 3, a gente definiu as 6 objeções universais que todos eles têm. Então, primeiro a gente entendeu as 6 objeções, quais eram, e depois entendeu como quebrá-las. E aí, para vender para o cliente número 3, tu não pode cometer nenhum pecado, tu precisa executar os 12 mandamentos e tu ainda tem que quebrar as 6 objeções deles. Então, o cliente 1 não pode cometer muito pecado para vender para ele, o cliente 2 não pode cometer nenhum pecado e tem que executar os 12 mandamentos, o cliente 3 nem pensar em cometer um pecado, aplicar os 12 mandamentos e quebrar as 6 objeções. E o mais curioso, depois de alguns atendimentos, depois de entender isso, a gente também mapeou a porcentagem de cada um deles. E, para nossa tristeza, aquele que vem já querendo comprar é apenas 10%. Ou seja, a cada 10 leads que chegar no atendimento, um deles já decidiu que vai comprar. A cada 100, 10 já decidiram que vão comprar. 10% é o cliente tipo 1. O tipo 2, que é aquele ali que não está para comprar, que está ali para analisar,
ele já é mais, ele é 30%. Ou seja, a cada 10 que chegar no WhatsApp, 3 estão pesquisando, não decidiram se vão comprar ainda. E aquele cliente mais chatinho de vender, que tem que fazer o método mais completo, eles são a maioria. 60% dos leads que vêm através dos anúncios, 60% que eles estão analisando. Eles não decidiram se vão comprar pela internet ainda e nem na tua empresa. Então, depois disso, a gente finalmente criou o método, desenvolveu o método completo. Não cometer muitos pecados para vender por 1, não cometer os pecados e executar os 12 mandamentos para vender por 2, não cometer os pecados, executar os mandamentos, quebrar todas as objeções, tu consegue para vender os 3 tipos de cliente.